Vamos então dar início à nossa aula de hoje, né? Na aula passada, a gente tratou sobre objetos concretos, né, para utilização em sala de aula, né? Então, a gente pensou que como é que eu posso fazer para manipular materiais para que eles sejam, né, utilizados em sala de modo a proporcionar, né, uma melhor compreensão dos conteúdos aos estudantes. Por que a gente se preocupa com isso, né? Principalmente por conta dessa aridez que muitas vezes tem o pensamento de que física é matemática, né? E ciências é fenômeno, né? Então, se é fenômeno, a gente pode, né, algum destes, né, fazer algumas simulações, né, que podem representar aquele fenômeno, né, de maneira mais fiel ou de maneira mais pictórica, né, mas que tragam uma compreensão melhor para os discentes, né? Só que o que acontece? Além desses objetos concretos, a gente também pode fazer isso através de objetos virtuais. Até porque, né, no mundo que a gente vive hoje, é muito mais palpável para o estudante, né, é muito mais interessante para ele as coisas que ele vê no celular, na internet e tudo. Então, porque como é que a gente vai poder fazer para trazer, né, essa cultura para dentro da sala de aula, né, para ela jogar junto com a gente, né, no processo do aprender, né? Então hoje, né, a gente vai se dedicar um pouco a conhecer os objetos virtuais de aprendizagem. A gente vai mais citar, fazer citar algumas coisas que, como definições e tudo, exemplificar alguns, né? Por quê? Porque os objetos virtuais, eles são bem interessantes quando a gente fica imerso, né, e consegue produzir o que a gente vai fazer com ele. Né? Então, vários desses aplicativos ou dessas situações já vão estar postas e a minha grande responsabilidade vai ser o quê? Vai ser promover uma ação em sala de aula com essa utilização. Então, bora lá. Então, os nossos objetos virtuais de aprendizagem, né, que normalmente a gente vai encontrar como OVA, é qualquer recurso digital, certo, que pode ser utilizado no ensino. Certo? Então, como a gente já mencionou aqui, vai fazer a utilização de quê? De materiais que são atrativos para o estudante. A gente teve situações de alguns estados e municípios que fizeram, né, uma legislação impedindo o uso do celular em sala de aula. Então, os alunos não poderiam usar de jeito nenhum o celular em sala de aula. Por quê? Porque esse uso que estava sendo feito lá era um uso não educacional. Então, os estudantes eles estavam com o celular em sala de aula, mas não, né, para fazer uma pesquisa, para isso, ou alguma coisa, né, que tivesse na direção do ensino, mas para olhar a rede social, ou então hoje, né, mais próximo, né, para fazer cola, né, como a gente já conhece, né, já ouviu falar do chat GPT, né, que consegue, é uma inteligência artificial que consegue responder a questionamentos, né, então assim, a gente vai ter que aprender a conviver e jogar isso para poder estar ao nosso lado, né, então a gente pode pensar o quê? Deixa o estudante com o celular, agora vamos utilizar, né, de maneira, né, que seja, que proporcione, né, vantagens, né, dentro da sala de aula. Certo? O uso dessas tecnologias, né, ele pode, né, melhorar, ampliar a aprendizagem, né, trazer essa coisa mais próxima. Então, muitas vezes, a gente, enquanto professor de física, né, sempre trazendo esse olhar para a física, a gente pode não ter acesso a um laboratório, ou pode ser que no meio de uma aula teórica, né, a gente quisesse exemplificar melhor uma variação de um gráfico ou alguma coisa, né? Por exemplo, quando a gente estiver estudando ondas, né? A gente vê como é que dá, né, essa movimentação de uma onda. Então a gente pode usar um laboratório virtual, né? A gente pode usar de artifício para mostrar isso também em sala de aula. A gente não precisa esperar para ir para um momento em um laboratório físico, né, para fazer essas atividades. Né? Então é sempre bem interessante, né, que a gente possa, né, e a gente tenha condições de fazer isso em sala de aula. Modernizar, né, não que a gente vá dizer que trabalhar com o celular ou usar um laboratório virtual é uma coisa muito moderna. Né? A gente já tem isso há bastante tempo, mas ter maneiras de utilizar isso em sala de aula, né, a gente ainda precisa amadurecer para poder fazer com que isso seja criado num modo de cultura boa, né, para a evolução dos estudos.
certo? Então, ó, uma coisa que é interessante é que a gente pode pensar a nossa aula para ela ser dinâmica. Ela tanto pode ser expositiva, né? Então o professor ele pode fazer uso de algum objeto virtual desse e apresentar à turma, né? Ó, vou aqui, quando eu modifico tal coisa, olha o que é que acontece no meu experimento. Então, né, para fazer alguma dinâmica, pode ser dinâmica tanto de ministrar a aula como também de avaliar. Então a gente pode usar objetos virtuais também para a construção de avaliações, né? Então a gente tem tipo quiz, né? Ter, sei lá, uma palavra cruzada e tal. Então a gente tem lugares específicos onde a gente já consegue fazer isso de modo bem simplificado, né? Então a gente consegue, né? Ter a possibilidade de proporcionar é, atividades diferenciadas na sala de aula, certo? E quando você pensa isso num modo coletivo, você ainda proporciona interatividade. Então é interessante que a gente tenha, né, todas aquelas interações possíveis, a maior quantidade de interações possíveis durante uma aula, que é o que? O professor-aluno, o aluno-aluno. Né? Então a gente é interessante que todas essas interações existam para que a gente consiga, né, ter o maior sucesso no que vai fazer. Uma outra coisa que a gente pode acabar fazendo, né? Eu cito até um exemplo, a gente tem, já deve ter falado para vocês, um grupo de pesquisa em ensino de física, e a gente, o carro-chefe da gente é trabalhar com jogos educacionais. E quem testa esses jogos somos nós, os próprios professores e estudantes, né, que fazem parte desse grupo. E é muito a coisa da competição, então já teve situação de algumas vezes assim, tem um jogo que quando você ia fazendo, alcançando os objetivos, ele marcava um tempo e de ficar 2 ou 3 professores, né, disputando, eu tenho um tempo melhor que o seu e tal. Então assim, isso traz para o estudante, certo? Tanto esse interesse em aprender como esse interesse na competitividade. Então a gente sabe que a escola e a universidade é nada mais, nada menos do que um laboratório da vida real. Então, fora desse universo, a gente vai ter esse universo de competição. Então, os estudantes eles têm que estar preparados de um modo amplo, tanto para saber o conteúdo, como para saber utilizar aquele conteúdo, como ter uma dinâmica de ter um acesso rápido àquele conteúdo, né? Então, isso faz com que a gente traga novas versões de estudantes, né? E a necessidade de ter o quê? Um novo papel para o professor. Então eu vou ter o quê? Eu tenho o professor como aquela pessoa que vai o quê? Que vai proporcionar, né, essa diversificação do que está acontecendo na sala de aula. Então, ó, o que é que a gente tem que pensar? Primeiro, a gente tem um tempo reduzido em sala de aula. Uma das coisas que a gente mais tem se deparado, né, principalmente enquanto professor de algumas áreas, é a diminuição da carga horária que a gente tem em sala de aula. Então, a gente tem um tempo muito curto. E nesse tempo curto, eu tenho que apresentar o quê? Uma quantidade de conteúdo extensa. Então, eu preciso ter artifícios que me possibilitem o quê? Facilitar, né, o processo de aprendizagem daquele conteúdo, para que eu não tenha que passar tanto tempo nele. Então, se eu vou utilizar um objeto virtual de aprendizagem ou qualquer outro objeto de aprendizagem, né, mais especificamente meu objeto virtual de aprendizagem, eu tenho que saber, a primeira coisa que eu tenho que fazer é que levar um objeto que seja de fácil manipulação, que os estudantes consigam, né, aprender como é que utilizam aquilo rapidamente, né, para poder ser utilizado. Muitas vezes a gente vai ter que fazer o quê? Vocês percebam que a gente sempre vai estar, né, voltando em outras coisas que a gente viu, né? Então, revisitar metodologias, né? Então, talvez seja interessante fazer o quê? Dar um manual, né? Dizer como é que funciona, dizer qual é o site, tipo para uma atividade, uma aula anterior, né? Fornecer isso para o estudante ver em casa, né? Fazer algumas preposições, proposições, né, para que eles tentem em casa, para que eles já cheguem com alguma dinâmica de utilização desse objeto virtual, certo?
É interessante que, assim, sempre que a gente tenha essa prática, os objetivos sejam claros e diretos, né? Então a gente não tem como perder tempo. E deixar bem específico para o estudante que ó, eu estou usando esse objeto virtual porque quando eu visualizo tal ação, eu consigo compreender tal e tal e tal coisa, né, que está relacionada ao conteúdo tal. Então, assim, a gente tem que parar, né, ou tem que ter em mente que a gente vai procurar mecanismos de dar o conteúdo, mas aquele mecanismo que a gente está utilizando é para descrever um fenômeno. Né? Então, depois vou dizer assim, ó, isso aqui que vocês estão fazendo aqui vai facilitar o entendimento de entender tal fenômeno. Né? Então, o estudante precisa ter claro o que está acontecendo. Um outro ponto é que a gente sempre tem que visualizar, quando a gente usa objetos diferentes, né? A gente usa metodologias diferenciadas, qual foi a observação que aquela turma teve. Por quê? Porque internamente o professor ele cria um banco de dados em cada aula, né, mesmo de modo inconsciente, em cada aula que ele ministra. Vou citar um exemplo. Esse semestre em específico, eu estou com 3 turmas de eletricidade. Então, uma turma é às 3h30 da tarde, a outra é às 6h30 da noite e a outra às 8h30 da noite. Certo? Então, essas 3 turmas, elas caminham juntas. Então, o assunto que eu dou em cada uma das aulas é o mesmo. Mas a aula não. Né? Então, eu dou a primeira aula. Quando eu dou a primeira aula, eu até brinco com os estudantes, eu digo assim, pronto, eu ensaiei. Porque eu vejo o quê? Eu vejo assim, faltou eu dizer aquilo. Isso aqui não teve tanta necessidade. Esse ponto gerou um pouco de dúvida, então eu tenho que melhorar. Então, assim, a minha segunda aula, ela já é uma aula diferente da primeira, mesmo se eu for utilizar o slide, se eu tiver preparado alguma coisa, mas ela já é diferente, por quê? Porque a primeira turma já me deu percepções do que estava acontecendo. Então, tentem fazer com que os estudantes deem feedback das aulas para vocês. Né? Tente perceber também, né, as coisas, né, porque a gente sabe, enquanto professor, quando a aula não foi tão boa. A aula não boa não quer dizer que você deu uma aula ruim, quer dizer que é aquela sensação que às vezes a gente tem, que é assim, eu poderia ser melhor compreendido. Então, o professor que nunca saiu da sala com essa sensação, ele tem que repensar direitinho se ele está observando a turma dele. Então, beleza. Então, a minha segunda aula, certamente, ela vai ter o quê? Ela vai ter contribuições da minha aula anterior. Eu digo assim, na terceira aula, né, poderia ser a melhor aula se eu não estivesse tão cansada, mas assim, também traz, né, o que eu acho que... Aí o que é que eu fiz? Nessa segunda aula, eu já acrescentei coisas, tirei coisas e acabei vendo outras coisas. Então, assim, são 3 momentos completamente diferentes. Então, entendam que pode ser que funcione um objeto virtual na sua turma, pode ser que não funcione, pode ser que para alguns alunos seja bom, para outros não, mas a gente precisa, né, ter uma diversidade de metodologias para trabalhar, porque os nossos estudantes eles estão, né, num conjunto bem diverso, né, então a gente não pode ficar trabalhando de uma única maneira. Então, né, a gente vai ter disponível na internet, então se vocês entrarem lá, sempre digo que vocês quando forem fazer pesquisa, façam pelo Google Acadêmico, né, porque aí ele traz umas coisas que tem uma melhor, né, eu posso dizer, referência, né. Então aqui uns exemplos de alguns repositórios, né, que a gente vai ter de objeto virtual de aprendizagem, né. Aí tem o Merlot aqui, né, então o que é que acontece? Você pode pegar a versão traduzida, gratuito, né? Então você consegue pegar textos, você consegue pegar aulas lá, então você consegue pegar a situação. A maioria das coisas está em inglês, certo? Mas você consegue, vamos dizer assim, que a gente não deve se prender só às coisas que tem nacionalmente e o que a gente encontrar na rede, muitas vezes a gente vai usar como inspiração.
né? Por quê? Porque eu não vou pegar, então isso assim é uma coisa totalmente ultrapassada, aquela de que você pega um material e você joga na sala de aula e vai embora, como antigamente, eu lembro, eu falo antigamente, né, que é a minha percepção. Então, quantas situações não teve assim, não tem um professor, bota um filme, bota não sei o quê. Então a gente, até para você colocar um filme hoje, você tem que fazer uma coisa mais contextualizada, você tem que saber como é que você vai tratar aquilo. Um filme de 2 horas, por que você não pegou só um trecho para tratar? Então, assim, o Merlot, né? Então, assim, eu vou colocar esses slides para vocês, então vão ter sempre esses links, né? Onde vocês vão conseguir entrar e vocês vão conseguir revisitar para poder ver, né, se tem materiais que vocês podem usar em sala de aula. Eu acredito, né, que no caso da gente, a gente vai utilizar bem mais o último exemplo que eu vou dar para vocês, os 2 últimos exemplos, certo? Outro que a gente tem é esse que é o padre, né? Ele traz coisas que ele de física e astronomia, né? Então, assim, ele traz diversas situações que podem ser utilizadas em sala de aula. A maioria delas estará em inglês. Olá, Eduardo. Estará em inglês e vocês, né, podem ver, fazer, né, a utilização delas quando for possível. Eu gosto bastante desse banco internacional de objetos educacionais. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar de um modo bem dinâmico e ele está bem conectado, né, com as coisas as diretrizes, sabe? Com o BNCC, tá? Com os parâmetros curriculares, né, nacionais, ele tá bem encaixado, né, com relação a isso. É um próprio banco do MEC, né, que a gente pode, ele está separado, né, em nível, por nível, né, da educação infantil, né, educação fundamental, médio, superior, profissional. Então a gente consegue ter várias ações lá que a gente vai poder utilizar em sala de aula. Eu coloquei aqui no ensino médio, né, por exemplo, ele faz o quê? Ele lhe dá, né, uma gama de recursos, né, que você vai encontrar nesse banco, né, que você pode utilizar. Então, você pode utilizar livremente, não tem direito autoral, certo? Essa coisa de você tem que pagar o direito autoral, então você pode utilizar livremente na sua aula. E a gente consegue trazer para a sala uma certa dinâmica. Por quê? Porque já tem um tempo, infelizmente, né, vamos pensar assim, já tem um tempo que todo o ensino ele é pensado o quê? Desde a educação infantil, do Enem. Né? Então você tá treinando pessoas para fazer uma prova no final do ensino médio. Só que o formato dessa prova modificou. Né? Antigamente ele era uma prova pergunta-resposta, né? Aí muitas vezes seca, né? E ele começou a ficar o quê? Uma coisa mais contextualizada. Então aqui a gente tem hipertextos, a gente tem áudios, a gente tem várias nuances, né? Que a gente vai poder utilizar, né? Na nossa sala de aula. Né? Então, esse Banco Internacional de Objetos Educacionais é um ótimo lugar para poder a gente pegar, né, material para utilizar em sala de aula. Lembrando, não adianta, é igual prova, né, que os estudantes, né, a gente tem muito isso, né, que é de exatas. Física possui muitas equações, né? Aí muitos estudantes não entendem que aquelas equações elas estão vindo do fenômeno. Eu particularmente sei pouquíssimas equações decoradas, mas eu sei qual é o fenômeno que está acontecendo. Então eu consigo, né, encontrar as equações quando eu tenho necessidade. Mas aí, né, a gente percebe o quê? Que se eu fizer uma avaliação e eu der todas as equações, como normalmente, pronto, esse semestre em específico eu fiz, aí se fosse suficiente não ia ter reprovação. Não tem. Né? Então, ter as equações não é suficiente. Né? Então, ter os objetos virtuais que você vai pegar no Banco Internacional ou em algum lugar não é suficiente. Né? Então, o professor ele tem que saber o que vai fazer com aquilo ali. Então, o que é mais importante na sua aula é o planejamento dela.
é como é que você vai pegar aquele conteúdo, como é que você vai integrar, né, esse objeto virtual de aprendizagem dentro do decorrer da sua aula. Aí, qual é a decisão que você vai tomar, se vai ser de modo expositivo ou se o estudante vai manipular aquilo. Então, toda a sua aula, ela vai depender do seu planejamento, de como é que você vai aplicar, né, essa ação. E a gente pode fazer uma mistura de todas essas coisas. Eu posso ter objeto virtual, aí daqui a pouco na mesma aula usar um objeto concreto e eu mandei ver alguma coisa em casa, já estou usando uma sala de aula invertida, sabe? Então assim, a gente pode pegar, né, e usar um misto, né, de tudo isso que está acontecendo. O que eu mais gosto de utilizar são as simulações, certo? Por quê? Porque as simulações, elas trazem, né, mais do que... Elas trazem mesmo uma visualização daquilo que a gente está querendo fazer. Muitas vezes, ela facilita até quando você quer mostrar alguma coisa. Né? Então, assim, quando eu vou estar dando uma aula de ondas, aí eu quero mostrar a frequência. Eu quero mostrar alguma coisa do tipo. Então, eu posso pegar uma animação lá que vai mostrar o quê? Uma onda se propagando e o estudante visualizar aquilo. Aí ele vai dizer, aí eu vou mostrar lá, ó, tá vendo aqui? Eu peguei uma corda, essa corda tá presa em uma extremidade, na outra extremidade eu tô fazendo um movimento de sobe e desce e tá sendo produzido uma onda. O que é que você consegue observar? Você consegue observar como se a onda tivesse, né, indo na direção e tal, então eu consigo mostrar essas coisas. Olha outra coisa que está acontecendo, ó, esse ponto específico da corda, ele só está o quê? Subindo e descendo, então a gente consegue, né, através de simulações, mostrar essas coisas. Mas o interessante do FET é mais do que isso. Por quê? Porque a gente acabou de dizer que ter só a simulação, eu vou jogar a simulação e dizer assim, olha aí galera, tá aí, ó, tá rolando, né? Eu não vou poder fazer isso. Né? Então eu tenho que pensar o quê? Como é que eu vou fazer isso? Né? Será que eu tenho todo o subsídio suficiente, né, para pensar isso? Então a gente tem que lembrar que a gente, quando se forma em física, né, a gente também pode ser professor de ciências, então a gente também pode dar aula de outras coisas, né? Então, esses objetos virtuais de aprendizagem, eles também vão servir para a gente procurar o quê? Assuntos lá na biologia, na química, né? Se a gente tiver que fazer isso. E o FET, ele me traz o quê? Ele me traz essas duas abas aqui, ó. Aqui, ó, eu fiz a tradução dele, certo? Para você ter acesso a todas as coisas, você tem que se cadastrar. Aí, esse daqui, ó, recurso de ensino, ele estava fechado, só abriu depois do cadastro. Esse atividades não, e as simulações também não, elas já abrem mesmo sem você ter cadastro. Aí ele diz que é exclusivo para professor. Eu só coloquei os dados, não teve validação em canto nenhum. Mas aí depois disso ficou aberto, né? Porque isso aqui é interessante, porque ele já traz uma dica para você de como você pode utilizar esse material. De como você pode utilizar esse material. Ele traz muitas vezes um resumo da teoria associado àquilo, certo? Nesse recurso de ensino. Então ele traz diversas vezes. E outra coisa, só faz sentido a gente aplicar um objeto, né, virtual de aprendizagem se a gente for fazer o quê? Se a gente for utilizar ele para mais do que aquele momento, né? Então assim, é um fenômeno. Será que a gente não consegue fazer uma atividade? Será que a gente não consegue ver algumas coisas? Então ele traz essas situações, né? Então eu peguei esse daqui, ó, eu traduzi ele aqui, né? Então ele vai estar em inglês, aí mas você já pode pedir lá para traduzir. Ele traduz direitinho, certo? Aí aqui, ó, tem essa aba aqui de atividades, ó, que são o quê? Que são atividades que foram encaminhadas por docentes que utilizaram as simulações, certo? Isso aqui, ó, qualquer pessoa pode incluir, certo? Partilhar uma atividade, colocar lá, então essa daqui, ó, então essa aqui de gravitação universal, né, ó, que é para quê? Aí você tem que dizer, para o ensino médio e tal, então dependendo do assunto, né, pode ser que tenha essas situações, né, então é muito bacana isso, né, de um professor que já utilizou um meio, ele conseguir, né,
dividir com os colegas. Ciência é isso, ciência é para divulgação, né? É tanto que o mestrado que a gente tem, o profissional em ensino, o qual é o grande objetivo dele? É você produzir, né? Você ter um produto educacional. Né? Então é o que? É um artifício para um professor tratar algum assunto, tratar uma temática. Então, a partir do momento que você constrói, que você propõe aquela temática, né, com uma certa metodologia, aí ela fica o quê? Ela fica livre, né? E outras pessoas podem utilizar isso, né? Então não precisa estar todo mundo inventando a roda ao mesmo tempo, né? Então, como eu tinha comentado, né, ó, tá aqui, ó, no recursos didáticos, né, ó, aí a gente vai ter, ó, situações que vai explicando. Ele explica também nesse recurso didático o que é que vai ter em cada coisa do meu experimento, ó, se vocês perceberem, aqui, ó, eu vou no meu experimento, eu vou poder fazer o que na simulação? Mudar dados e tudo, então ele vai indicando, ó, nesse ponto aqui, quando você altera, você está vendo isso, ou está vendo aquilo. Então o FET é um lugar bacaníssimo para poder a gente utilizar como objeto virtual de aprendizagem. Então, esse momento, né, era para a gente, né, visualizar o quê? Visualizar justamente, né, que por mais que a gente tenha diversos objetos concretos que a gente viu na aula passada e virtuais que a gente está vendo hoje, né, que a gente está conversando um pouco hoje, o mais importante é saber como o professor vai fazer essa intervenção. Né? Então, sempre vai estar na mão do professor. Se ele vai ter um papel ativo, se ele vai ter um papel mais de coordenar o que está acontecendo, né? Vai depender, né, de como ele planejou aquele momento. Mas ele vai poder utilizar, né, desses materiais, né, para poder proporcionar uma melhor qualidade na aprendizagem.